Bom, minha gente, voltamos. Quem é vivo sempre aparece. A gente está aqui vivíssimo com o cinema nacional, né, para fazer essa grande reestreia. E é isso, minha gente. A vida é doida, mas que bom que estamos aqui de novo. Às vésperas de completar 78 anos, Teresa busca as formas de viver o que resta da vida em liberdade antes de ser recolhida pelo Estado e viver em um asilo de idosos. Bom, como o Nathan mesmo disse, nós voltamos em grande estilo. Vocês acharam que a gente tinha acabado ou algo do tipo, mas nós estamos de volta. Tivemos aí um pequeno hiato por questões externas da vida, mas aqui a vida nos trouxe de volta, juntinho, mesmo que distante, juntinho ao mesmo tempo, eu e o Nathan. Nós estamos muito felizes em voltar com esse filme aí que eu acho que, assim, não vai ser igual os antigos tempos aqui do canal que a gente discordava muito, porque eu acho que aqui a gente vai entrar num consenso que o cinema brasileiro esse ano tá em alta e esse filme aí não deixa isso em dúvidas, porque eu acho que a gente tem muita coisa legal pra falar do Último Azul hoje. Então, Nathan, eu já dei o spoiler aqui, mas eu vou te perguntar. E aí, você gostou do filme? Será que a gente gostou no mesmo tanto? Aí me conta suas primeiras percepções sobre o filme. É isso, Ed. Esse nosso último vídeo foi dos melhores filmes brasileiros de 2024. Nada mais justo do que a gente voltar aqui em grande estilo com um grande exemplar do cinema brasileiro. Acho que a gente teve grandes filmes aqui esse ano. Esse é só mais um deles. Enfim, um filme premiado, né, no Festival de Berlim. Acho que de forma muito justa. Gabriel Mascaro, aqui o diretor desse filme, ele mistura alguns elementos que a gente já viu ali ao longo da carreira dele. Então, esse Brasil aí neopentecostal, um país distópico, enfim, um país de pessoas muito brutas que tentam ali sobreviver diante talvez de uma suposta perfeição que a gente tem ali do Estado. Vai estar tudo aqui, só que eu acho que feito até de melhor forma do que, por exemplo, aconteceu lá em Divino Amor. Esse filme aqui ele é uma espécie de The Bucket List, lembra daquele filme lá com Morgan Freeman e o Jack Nicholson? Só que com muito menos romantismo e muito menos ingenuidade. Então acho que por isso até acaba sendo um filme mais interessante. É um filme que a gente acompanha então uma personagem ali nos seus 70, quase 80 anos, que quer viver tudo que ela não conseguiu viver ao decorrer da vida. Mais diferente do filme americano, é um país muito menos esperançoso, né? Que tem muito menos cores, ainda que a gente esteja num ambiente cheio ali de natureza, cheio de muitas cores inclusive, para essa personagem conseguir ali transitar. Então, no jeitinho brasileiro, né, transformando toda a dor, todo o trauma ali na possibilidade que ela tem de vida, a gente vai acompanhando essa protagonista. E como você já sabe, a gente fala dos filmes aqui com spoiler, então, para você que é mais sensível, já fica aqui o aviso, tá bom? Eu queria pular lá pro final, porque eu acho que ele resume muito bem essa coisa que eu estava comentando desses personagens que fazem o possível diante da realidade que eles têm, né? A gente vai pular ali para a cena final, em que você tem a protagonista, depois de ter passado por todo esse périplo dela ali, e supostamente ter um momento ali de liberdade, olhando para as redondezas, e o que a gente vê? Um avião ali passando com uma faixa falando desse futuro em que os idosos eles têm que ser recolhidos, e ela ironicamente está usando uma camiseta do Brasil, né? Então com muito orgulho do país em que ela está, com muito orgulho das relações, com a história que ela carrega, a marginalidade dela ali tendo que navegar, né, literalmente a esse país, a esse estado que está sempre à espreita, que nunca vai deixar de estar à espreita, porque por qualquer esperança que a gente tem também toda ali um nível de alerta, continuar vivendo esse sonho possível, que não é um sonho que é estendido para todas as pessoas, para todos os idosos que vivem naquele país, seja porque não tem condição financeira ou porque talvez não tenham essa vontade que a protagonista tem. Então ali ser marginal, né, estar à margem, é o único dever de pessoas que vivem em um estado que não joga a favor delas, né? Então, começando com essa ideia aqui, eu acho muito legal como talvez a gente tenha esse The Bucket List aí, mais tropicalizado, né? As avessas de um país ali subdesenvolvido e usando esse subdesenvolvimento à sua própria potência. Já virou um clichê aqui no canal eu dizer que eu estava animado para ver um filme, porque de fato eu estava animado, né? Mesmo como o Nathan disse, o filme ele já veio ganhando uma repercussão boa lá do Festival de Berlim. Então, assim, foi criando-se aquela vontade ali, aquele hype em cima do filme. E acho que algo que eu queria falar primeiramente é que a decisão deles lançarem ali na Semana do Cinema, para quem não sabe, a gente está gravando durante a Semana do Cinema, em que os ingressos vão ali a preços mais populares, a R$10. Eu acho que foi uma escolha muito, muito acertada, porque, enfim, a sala estava cheia,
Eu vi outros relatos de outros amigos também dizendo que a sala estava cheia. E outro ponto positivo também desse filme, e assim, não venham me dizer que eu sou preguiçoso e que eu acho que muita gente vai concordar comigo, é a duração do filme. Eu acho que ele é um filme de 1 hora e 28 minutos. É um filme bem curtinho, assim, né? Para os padrões que a gente tem hoje. E, sinceramente, é óbvio que às vezes eu gosto, né? Eu acho que o filme tem que ter seu tempo. E se o filme ele precisa ali de 2 horas e meia para ser bom, tá ótimo. Mas eu também amo quando o filme ele é ótimo, ele é bom e ele é curto. Então, assim, outro ponto que eu amei, não sei se o Nathan liga para isso, mas eu ligo e eu gostei muito disso. E isso eu acho que já leva pro primeiro ponto que eu gostaria de trazer do filme, que eu acho que ele acaba sendo bastante direto ao ponto. Ele consegue desenvolver todo o arco da personagem, né? Trazer as dúvidas, as angústias dela. É quase que uma jornada do herói ali, né? É um filme que a gente vê que ela sofre ali aquele problema no início e ela precisa ali, aquele chamado de aventura dela. Eu acho que ela consegue desenvolver toda a jornada dela de uma forma ali muito gostosa de assistir, porque é um tema que eu acho que ele poderia ser muito pesado, mas eu acho que ele consegue trazer isso com muita leveza. Ele tem os momentos de drama, tem os momentos ali que dá pra gente dar umas risadinhas também. Você trouxe a sua questão aí de referências de filme, eu vou trazer uma que eu acho que eu não sei se vai fazer muito sentido pra você e pra muita gente que tá assistindo esse vídeo, mas quando eu assisti ali aquela parte do barco, já aquela aventura ali que as personagens estão vivendo juntas, me veio uma memória aí do A Criada, do Park Chan-wook, né, que elas também têm uma aventura ali, elas têm que escapar e sobreviver a uma realidade muito hostil a qual elas viviam, para elas poderem ver uma história totalmente diferente e uma história ali muito lúdica entre elas. Então assim, eu não sei se pra você faz muito sentido, mas quando eu vi ali, eu lembrei muito dessa cena, obviamente ali num outro recorte, elas têm uma outra idade, mas eu acho que isso me remeteu um pouco ali ao filme da Criada. Eu acho que a gente tem aqui muito mais um river movie, né? Que a gente tem esses road movies, aqui a gente tem um river movie de autodescoberta, né? Então, como o Eder disse, né? Ela é impulsionada essa jornada e ela acaba refletindo sobre a vida que tem, sobre a vida que gostaria de ter a partir dos encontros que ela vai tendo ali pelo caminho. Eu acho que isso da Criada que você comentou, eu não diria exatamente desse filme, porque eu acho que ali a tônica da sexualidade é muito mais forte, né, entre as duas personagens, mas um filme que eu anotei aqui como referência para esse aqui talvez seria o Thelma e Louise, né, que também tem ali uma questão de duas amigas inseparáveis, que ali a questão da sexualidade fica ali talvez num segundo plano, a gente pode até colocar como algo ali existente, só que tem também essa trajetória das personagens passando por vários lugares, enfim, até ter ali um destino que, enfim, é um tanto diferente do destino que a gente tem aqui nesse filme, mas tem esse companheirismo muito forte. E eu acho que essa autodescoberta também passa um pouco por essas relações, né, que essa personagem tem, enfim, teve durante toda a vida, né, de pessoas que não estavam muito interessadas aprofundadamente na vida dela, ou que eram relações ali bastante burocráticas, porque eram do dia a dia. Então, eu acho que a questão do próprio misticismo que a gente tem aqui no filme, né, com toda a questão, né, do caracol ali que aparece, traz um pouco mais de brilho, né, a essa monotonia que a gente tem ali de um filme que está ali, como eu disse, à margem do Brasil, com pessoas que talvez estejam meio conformadas com a situação que tem, com muitas máquinas, né, que a gente vê ali ao redor que estão todas ali desgastadas. Então esse misticismo ele chega em momentos ali muito pontuais, né, como ela mesma disse, né, ele que vai encontrar você para justamente dar um pouco de energia para essa vida que o tempo inteiro, até os 77 anos ali, foi muito monótona, que estava muito em acordo ali com o tempo, né, das coisas, da cidade em que ela vivia. Então, como eu disse, né, ela vai passando por esse rio, vai encontrando várias pessoas, né, e aí no caso especialmente homens, né, que muitas vezes eles estão mais moribundos do que os próprios idosos que o Estado ali recolhe, né, que ironicamente estão o tempo inteiro tentando, né, ligar motores, né? Então o Rodrigo Santoro ali no barco tenta puxar o barco, enfim, fica ali uma cena longa até ele conseguir botar o barco para rodar. Depois quando ela vai encontrar um piloto ali de avião, mesma coisa, ele tenta consertar um motor. Então são todos homens que estão tentando ali, né, colocar esse país adiante, mas de alguma forma eles ficam ali estagnados no lugar em que eles estão. E aí tem essa mulher ali de 77 anos que tem uma pulsão de vida muito maior e que de alguma forma dá, né, um refresco para todas essas pessoas que ela vai encontrando. Então seja o Rodrigo Santoro, que talvez naquele momento ali, aquele encontro foi importante para o Caracol chegar na vida dele, ele tem uma revelação.
O próprio piloto ali, ele tem, sei lá, alguns momentos de felicidade com o dinheiro que ele ganha, enfim, vai plantar na cabeça dela a ideia de que ela talvez tenha uma sorte de principiante, né? Tudo bem, tem aquela relação do jogo ali, da sorte de principiante, mas na verdade talvez seja uma sorte de alguém que viveu 77 anos, que obviamente não é principiante, mas talvez ela esteja sendo principiante nessa vida agora que ela está iniciando. Então acho que tem algumas relações ali que o filme vai trabalhando a partir de elementos específicos, mas que comentam muito sobre essa jornada da pessoa que está se autodescobrindo, né, nesse processo todo. E falando desse filme aí de motores, né, quando a personagem ali se encontra com a senhora no final, isso não é uma questão, né? Elas duas vão caminhar juntas e vão viver com mais intensidade tudo que talvez a protagonista tinha imaginado no começo, né? Mas, obviamente, sempre lembrando que esse é um país que tem as suas limitações, que está ali com os seus dilemas, os seus debates políticos na periferia e que vão estar o tempo inteiro ali à espreita, lembrando ela de que essa liberdade é muito custosa, né? Ela teve que viver 77 anos até ela conseguir, de alguma forma, chegar mais próximo disso, né? E se a gente for ver até o próprio sonho que ela tinha inicialmente, né, dela voar, ela nunca consegue sair do chão, mas ela talvez encontre formas melhor de encarar, né, a realidade ali que está à sua volta. Então eu gosto muito como o filme ele dá esse salto de esperança, ele tem esse salto de misticismo, mas ele nunca também sai voando, né? Ele nunca é um filme que a gente vai voar de balão na Capadócia, como The Bucket List. Mas a gente tem ali as limitações de um país que é mais controlador com a sua população, né? Nathan, voltando só à referência do filme, né? Quando eu falo que ali eu vi essa semelhança, né? Não necessariamente por essa tensão sexual que essas personagens carregam, mas eu acho que ali no filme também elas precisam lutar para quebrar certas convenções e furar a bolha de uma estrutura onde elas viviam para viver o próprio sonho, né? Para viver a própria liberdade. Então eu senti um pouco disso ali. É óbvio que é uma parte pequena ali de ambos os filmes ali que eu faço essa comparação, mas para mim ali me veio, né? Não sei se é porque eu lembro dali da imagem do barco. Enfim, eu acho que tudo que você falou, eu concordo em tom e grau. Eu acho que são análises, até essa questão dos motores, eu não tinha pensado muito por esse lado, né? Desses homens aí já bem cabisbaixos, né? Ou com problemas de vício, ou porque estão com problemas que foram deixados ou que não conseguiram realizar seus próprios desejos, seus próprios sonhos e ainda assim estão livres, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção nesse filme e que eu acho bem legal é porque essa personagem, ela tem sonhos, entre aspas, muito simples, né? E eu acho que isso que torna o filme muito bonito. Ela só quer entrar num avião e dar uma volta de avião, não é nada muito cinematográfico, entre aspas, né, na vida dela. E por mais que seja um sonho simples, eu acho que acaba sendo uma realidade de tantos brasileiros. Eu acho que por mais que o filme ele tenha esse tom lúdico, por mais que ele tenha toda essa questão, né, do caracol, da baba azul, que ele vai mostrar o seu futuro, ainda assim, mesmo com toda essa mística, a gente consegue acreditar muito na história daquela mulher, porque infelizmente, a história do nosso Brasil até hoje. Então, assim, ele consegue misturar a simplicidade dessa força motriz que essa personagem tem, junto com todas essas complexidades, né, de misticismo, de jogo do bicho, de um lugar onde ela vai e as pessoas vão lá meio que quase místico para tentarem ficar ricas. A gente consegue rir das piadas que ela faz e de um certo humor que ela tem ali. Então, assim, eu acho que é uma personagem muito carismática e eu acho que muita gente vai se identificar por ou ter um parente que se parece muito com ela, ou por conhecer alguém, alguma vizinha, alguma pessoa próxima que tem ali uma semelhança com aquela mulher. Então, assim, eu acho que ela representa muito ali uma cidadã brasileira idosa, assim. Isso que me chama muita atenção. Pois é, né? Você vê que essa marginalidade que eu tava falando, né, dela ir até as últimas por um submundo ali para conseguir o que ela quer, na verdade ali um estímulo de sobrevivência, né, para conseguir coisas que talvez num país que fosse, como o Éder mesmo disse, menos desigual, seriam muito facilmente conseguidas. Mas o que eu queria trazer aqui, só pra gente finalizar o vídeo, é que o cinema do Gabriel Mascaro, né, acho que especialmente ali no Divino Amor, ele não é exatamente um cinema de muitas sutilezas. Eu acho que ele é muito mais sutil do que o Divino Amor, mas ele ainda assim, na forma como ele estabelece algumas relações de imagem, continua sendo ali um pouco escancarado, né, em algumas mensagens que ele quer passar. Então no Divino Amor a gente tinha aquela crítica ali quase estereotipada, né, desse
Brasil neopentecostal, que aparece ali um pouco à margem aqui. Enfim, a gente vê que alguns diálogos entre personagens, por exemplo, quando a protagonista vai a uma feira e vai falar com o que aconteceu com tal casa que foi ali, enfim, interditada, e a moça fala, levaram o senhor daqui, isso não se pode fazer com os idosos, isso aqui não é país que se possa viver. Enfim, são todas coisas que a gente que está acompanhando a trajetória dela, que está acompanhando a inconformação dela, já obviamente teria muito claro, mas ele reforça isso nesses diálogos, reforça em pichações, né, que a gente vê o tempo inteiro ali, cruzando ali a periferia da imagem mais uma vez. Então, assim, não são coisas que estão ali naquele primeiro plano a ponto de incomodar, mas estão ali como mais adereços, né, para deixar aquela mensagem que está bastante clara, ainda mais evidente. Eu acho que também ele tenta investir em algumas relações de imagem ali que são mais alegóricas, que acabam também, mais uma vez, caindo num lugar um pouco explícito demais, né? Então, quando ela está voltando ali de barco, num momento em que ela não consegue viajar de avião, ela está olhando ali o resto das pessoas que estão viajando com ela, ela vê um passarinho preso numa gaiola. E aí, na cena seguinte, a gente vê ela presa no catavelho. Então, assim, a relação óbvia de que ela, como um pássaro que não conseguiu voar, está preso ali também no espaço em que ela não tem os direitos que ela gostaria. E quando a gente vai ali pro final, né, quando ela supostamente tem mais liberdade, a gente vê uma revoada de pássaros voando ali na natureza. Então, assim, não são cenas que me incomodam exatamente, mas da forma que ela aparece ali logo depois da cena do passarinho preso na gaiola, me parece uma construção um pouco redundante. Mas enfim, né, aí mais uma vez falando de Divino Amor, eu acho que é um filme que já dá um passo a mais, né, do que o Gabriel Mascaro tinha feito nesse outro filme, porque a gente não tem esse Brasil de uma modernidade ali, quase, como eu posso dizer, geométrica, de como esse futuro do país ali, ele é super frio e técnico. Não, aqui a gente vê que é um país que realmente não liga para as pessoas que vivem nele, né? A gente tem uma promessa de um futuro moderno, de um futuro ali bom para todo mundo, mas a gente vai ver, no final das contas, eles têm ali banheiros químicos, né? Antes de entrarem pro asilo ali, que é construído pelo governo, eles têm que usar fraldas. Então a gente vê que é uma coisa meio feita ali pelas coxas também. Então eu acho que essa relação mais decadente que a gente tem do país, né, nas imagens que a gente vê, eu acho que também tem um contraste que é menos maniqueísta do que a gente tinha, por exemplo, ali no Divino Amor. E aí só comentando daquela tensão final, né, será que a moça vai abandonar ali a senhora que ela encontra pelo caminho e vai continuar passando a perna como ela mesma passou a perna em outras pessoas? Eu acho que existe essa tensão, afinal esse é um país que, mais uma vez, as pessoas fazem o que é possível para sobreviver, mas talvez ela entenda que nesse problema ali de todo o sistema que coloca ali a elas, a gente precisa se apoiar, né, aos frangalhos do que a gente consegue para, de alguma forma, continuar sobrevivendo. Então, eu gosto que exista esse dilema, né? Eu acho que se a gente só abraçasse, né, esse final ali também das duas caminhando juntas, talvez a gente não tivesse retrato ali mais forte, né, do que é esse país. Nathan, eu concordo com você aí com todos os pontos que você trouxe, inclusive os pontos que você levantou de exposição, né, que eles são redundantes, são os mesmos pontos que eu também ali percebi no filme. Então, assim, eles me incomodam, mas não é algo que, assim, nossa, me tira do filme, que eu acho que estraga a experiência ao ver o filme. Eu acho que os pontos negativos, eles são realmente ínfimos ali, com relação quando a gente analisa ali o filme como um todo, quando a gente traz todas essas outras discussões que a gente trouxe aqui ao longo do vídeo. Então, assim, de fato, são pontos ali que eu acho que vem ali um pouco de característica do Mascaro, que ele gosta de trazer esses elementos visuais um pouco mais positivos. E assim, talvez seja do cinema dele, né? Ele gosta de reafirmar ali os pontos que ele apresenta na narrativa dos filmes dele. Então, assim, não foi algo que super me incomodou, mas é algo que ali eu acho que, enfim, não precisava ter. Mas ainda assim, eu acho que é um ótimo filme. Ele tem tudo, assim, pra chegar na boca do povo, para as pessoas, de fato, assistirem, porque, como eu disse lá no começo, ele é leve, ele tem seus momentos de diversão, ele é bonito, esteticamente é lindo. Ali tem alguns momentos ali, tanto quanto melancólicos. Então, assim, eu acho que é um filmaço e eu torço muito para que as pessoas cheguem até ele, então aproveitem. Então é isso, chegou o Vim Te Recomendar. Agora o Nathan vai trazer algumas dicas de filmes maravilhosos e hoje eu vou quebrar o protocolo e já vou dizer que eu também tenho uma dica.
que é um filme que eu assisti ali no IMS, aqui em São Paulo, que é um documentário chamado Tijolo por Tijolo. Infelizmente, não estava igual às sessões de O Último Azul, né? Tinha pouca gente nas sessões, mas aí foi um filme aí que fez um trajeto aí legal nos festivais. E ele aí conta a história de uma mulher grávida, que ela tá para ter o nenê, ela engravida ali durante a pandemia e eles estão construindo a casa deles. Então, são vários assuntos ali que atravessam a vida daquela família. E eu acho que quebra com vários paradigmas aí de famílias pretas brasileiras, quando a gente aí tem várias histórias, né, cheia de clichês. E eu acho que esse filme ele vai na contramão disso. O vídeo recomendar aqui de hoje não podia ser diferente. A gente tá falando de cinema brasileiro, falei ali de cinema brasileiro quando a gente fez o nosso último vídeo. E eu tenho certeza que a gente poderia ter feito vários outros vídeos aqui nesse período que a gente esteve em ato de filmes brasileiros, porque como o Eder disse, a gente teve um ano que está sendo muito forte e Agente Secreto ainda nem chegou, né? Então eu queria citar 4 filmes aqui. Kickflip, um filme aí de jovens adolescentes skatistas. Oeste Outra Vez, um filme de brucutus, num país muito masculino, mas também muito sozinho. Os Enforcados, um filme aí que a gente tem também uma questão de máfia, uma questão de jogo do bicho e como a gente tem também uma narrativa muito envolvente para isso tudo. E por fim, Salomé, que é um filme queer que tem muito ali de performance, mas também tem crime, terror, então é aquela coisa da ficção especulativa. São ótimos filmes de vertentes completamente diferentes para mostrar mais uma vez a diversidade do nosso cinema e espero que eventualmente a gente faça vídeo de algum desses filmes aqui. Inclusive, se vocês tiverem algum desses 4 ou de outros aí brasileiros que vocês assistiram esse ano, que vocês curtiram e gostariam de ouvir a gente falando, comenta aqui embaixo que vamos pensar. Quem sabe até o final do ano a gente volta animado aí com coisas novas. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa nossa volta. A gente não vai demorar agora tanto para fazer vídeo, prometemos. Logo, logo aí vem mais. Então assim, gente, muito obrigado. Um grande beijo aqui, ó. Até a próxima e tamo junto. Valeu, tchau!